Estamos diante das Santas Escrituras e do glorioso e Santo Catecismo, breve Catecismo de Westminster. Nossa pergunta é a 92. Caramba, Davi, você tá com a memória boa, hein? Depois do psicológico. É o 92 mesmo. Senhor. Mas você, vamos ver se você lembra da resposta. Pelo menos uma resposta coerente com a pergunta, né? Como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? Pela ação do Espírito Santo? Isso é uma das. E pela fé. Pela obra do Espírito Santo naqueles que pela fé os recebem. O que nós podemos dizer também de maneira negativa sobre os sacramentos? Os sacramentos tornam-se meio eficazes para a salvação, não por uma questão que tenha neles alguma virtude que eles ou aqueles que os ministros tenham. Lembra que eu expliquei sobre o que o Westminster está combatendo aqui? Quando eles falam que não tem virtude nos sacramentos ou naqueles que os ministram? Dos padres. Do conceito católico romano, de que o próprio sacramento ele é ex opere operato, ele opera por si mesmo, depois das palavras lá do padre, né? E precisa ser um padre. Qualquer um que fizer as palavras lá não vai funcionar, tem que ser um padre. Então, isso daí a gente pode até verificar, né? Estou falando aqui, mas vamos ser justos, né? Tenho que verificar se só pode ser um padre. Até onde eu sei, só um padre pode fazer as palavras. Só um ministro lá da hierarquia romana pode abençoar o sacramento de forma que ele se torne lá o corpo e o sangue de Cristo. E aí eles, por si só, vão abençoar. Por si só. Então tem virtude naquela hóstia, né? E o Westminster não crê assim, se afastou disso e se voltou para a fé de que somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem é que você é abençoado no momento de participar da mesa do Senhor. Certo? A gente leu alguns textos, né, que corroboram para isso. 1 Pedro 3:21, Mateus 3:11, 1 Coríntios 3:6-7, que eu acho que me chamou bem a atenção. 1 Coríntios 3:6-7. Podia ter uma versão já com os textos. Verdade. Já facilitava o estudo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a glória é toda para Deus. O operar é do Senhor. Nas coisas de Deus, o operar é de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou apóstolo, Apolo também é um apóstolo, mas nós não somos nada
Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Então não existe essa história de o ministro é que faz as coisas acontecerem. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é Deus quem opera. Aqui ele está falando das operações do Espírito Santo de Deus na igreja lá de Corinto, que é comum a toda a igreja do Senhor, né? Todo o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento na graça, na fé, nas boas obras, é obra de Deus. Primeiro Coríntios 12, 13, só para a gente recapitular. 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então aqui o Paulo está frisando o quê? Que a obra, os sacramentos, o batismo, a ceia, o batismo, tem uma água especial ali, uma água benta que vai operar sozinha. Se qualquer pessoa, depois que o padre lá benzeu a água, qualquer pessoa que pegar aquela água e passar em cima de si mesmo vai estar salva? Não. Claro que não. A salvação, ela vem por um operar do Espírito Santo na alma dos eleitos de Deus. E os sacramentos são meios, né, de selar esta graça, né, somente na presença deste operar do Espírito Santo por meio da fé. Então, a pessoa não tem fé nenhuma, vai do nada lá e a bacia de água esbarrou e caiu na pessoa. Perdoa os pecados? Não, perdoa nada. A água não faz nada, né? Como dizia o pastor Edson, eu e mamãe estudamos lá com ele. Os sacramentos são sinais externos de uma graça interna. São sinais externos de uma graça interna. Deus, por sua graça e misericórdia, pelo operar de seu Espírito, na ocasião em que participamos desses sacramentos, comunica a nós pelo seu poder, pela sua bênção. E é por isso que está escrito aqui, não é por virtude nos sacramentos, nem nos ministros, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito. Então, no momento daquela ministração, o próprio Cristo abençoa e comunica o seu Espírito a nós. Então, ao operar dele, e toda a glória continua sendo dele o tempo todo. Todo o sistema reformado de doutrinas, você vai ver, vai falar assim, é Deus quem faz. E é por isso que a glória é toda dele. É Deus quem faz do início ao fim, e a glória é dele. Poxa, nós não fazemos nada? Nós até fazemos, por causa do operar dele. Vamos lá, eu vou fazer hoje uma coisa que Deus não está fazendo. Não, eu faço porque Deus está operando em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E é por isso que nós temos que temer. Então a pergunta de hoje é a 92. O que é um sacramento? Então a gente viu como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação. Agora, o que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança. Então, tem que ser ordenado por quem? Deus. Instituída por quem? Por Cristo, por Deus. Cristo é Deus. O sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, ou seja, ninguém pode instituir nada. Não teve nenhum homem na história da igreja cristã que vai falar assim, eu decidi hoje
fazer diferente aqui, vou fazer algumas alterações. Usamos ego mais aura, né? Usando ego mais aura na igreja para instituir coisas. Aura mais ego. Aura mais ego, né? Aura mais ego. O cara acha que tem aura mais ego na igreja, vai lá e institui coisas que Cristo não instituiu. Então o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, o que é sensível? Delicado. Olha o escopo da palavra, vamos ver quem acerta. Vamos ver quem acerta. Na qual, por sinais sensíveis, você deu um significado da palavra sensível que não é o original. O sensível, você levou para o lado da sensibilidade. Eu penso em algo sensível, algo delicado. Sim, delicado por causa de sensível, sensibilidade. Você não tem sensibilidade, mas não, esse não é o sentido aqui. Você está sensível, por quê? Porque os seus sentimentos. Não. Como você percebe o mundo à sua volta? Sentidos. Pelos sentidos. Então, sensível é nesse sentido. É verdade, cara, é verdade. Tá bom? Sensível, você ouviu? Sensível nem sempre é. Podem ser sentimental, delicado. Eu estou com muita sensibilidade hoje. Estou com muita sensibilidade hoje. Meus sentidos estão aguçados. Então, Deus nos deu sinais sensíveis. Deus nos deu sinais que nós podemos ver com os sentidos do nosso corpo. Quando nós recebemos de Cristo pela fé na mesa do Senhor, o nosso espírito está recebendo. Por meio da ação de quem? Do Espírito de Cristo. Nós estamos nos unindo de maneira especial naquele momento ao nosso Cristo por meio do Espírito Santo. Mas a gente vê isso, a gente ouve isso. Não. Poderia ser só isso. Só a palavra, Calvino fala assim, Deus poderia muito bem falar assim, no momento que vocês se juntarem e orarem e pedirem que eu me faça presente na reunião de vocês, eu estarei presente e me comunicarei a vocês. E nós iríamos crer nisso e de igual forma íamos receber. Só que aí Calvino fala assim, mas Deus é muito bondoso conosco e deu-nos mais do que o suficiente. Deus foi misericordioso e nos deu ainda sinais sensíveis, visíveis, para que no momento em que você participa do pão e do cálice e é batizado vendo aquela água jorrar sobre você, você de corpo e alma fosse levado e conduzido a meditar no que o Senhor faz na sua vida, que Ele derrama água pura sobre nós e que Ele dá de comer do seu próprio corpo. Isso de maneira espiritual. Nós temos o pão, temos o vinho. É pão e vinho. É só o símbolo, sim, é só um memorial, mas que nos remete a algo que está acontecendo naquele momento, que é a comunicação do próprio corpo e sangue de Cristo por meio do seu Espírito à nossa alma. Então, por isso que você não sente sangue de carne humana na boca, nem sangue humano na boca. Você sente gosto de vinho, você sente gosto de pão. Mas pela ação do Espírito Santo, pela fé, aquilo ali é comunicado à sua alma e ajuda na sua fé. Esses sinais sensíveis ajudam na sua fé para receber o Cristo e estar unido com Ele de maneira especial no ato da ceia. Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, olha aí,
Então, o que é um sacramento? Vamos de novo. É uma santa ordenança, instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados. O que é representação? É você ilustrar algo. Quando um Dá rei, uma- quando um rei fala assim, ó, eu não vou poder ir nessa viagem até você se vocês, passa. mas eu vou mandar um representante. Isso. Ele vai Então, agir como se fosse são algo. representados, né? Cristo e a bênção são representados. Ou então, como quando um ator vai representar um papel, né? O papel é quem? Cristo, seu corpo, a lavagem pela água pura, mas os elementos são usados para representar, para selar e aplicar, né, aos crentes o que? As bênçãos do novo pacto. Então vamos ver aí Gênesis 17, do 7 ao 10. Êxodo 12. Êxodo 12, completo. Você, Davi, abre aí 1 Coríntios 11, 23 até 26, que é o texto da ceia. Então, Gênesis 17, do 7 ao 10. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Tá vendo? Então Deus deu a promessa, fez um pacto com Abraão, né? E não só com Abraão, mas sempre com quem ele chama, faz o pacto e a descendência. E falou assim, e tem mais. Vou dar um sinal desse pacto para vocês sempre se lembrar do pacto. Então ele ajuda a nossa fraqueza, dando-nos um sinal do pacto. A gente poderia sempre lembrar do pacto. Deus fez um pacto comigo, Deus fez um pacto comigo. Poderia. Mas Deus foi bondoso, além de fazer um pacto, ele falou assim, vou dar um sinal para vocês. Sempre se lembrar. Nunca se esquecer. Circuncida os seus... a mulher não circuncida. Sim, mas as mulheres estavam junto com as suas famílias. Então, quando elas tinham lá o seu marido circuncidado, quando elas tinham o seu filho circuncidado, ela estava junto deles, fazendo parte do pacto. Certo? Não tinha esse negócio de, puxa, eu não tenho uma marca em mim. Por que Deus deu uma marca na mulher, né? Porque a mulher é uma com o marido. Entende? Então, para eu ter um filho, eu tenho que ter uma esposa. Isso é uma coisa que está me vindo agora aqui, tá? Eu nunca ouvi ninguém falando isso. É porque o pessoal fala assim, né? Poxa, era tão patriarcal, a mulher era tão deixada de lado que Deus deu marca só para os homens. Falei, meu Deus, meu amigo, quando você tem um homem e tem um filho, o que tem nessa equação? Que não pode faltar? Uma mulher. Uma esposa. O que Deus já tinha falado desde sempre, desde o Jardim do Éden? Que a mulher é o quê? Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Jesus falou assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando Deus dá um sinal para um homem, esse sinal abrange o homem, a sua esposa e sua descendência.
São um só. Quando o homem recebe o sinal, sua esposa recebeu também. Né? E nesse mundo tão feminista, onde as mulheres, né, querem tantos os seus direitos, elas faziam uma cisão no casamento. O homem é o homem e eu sou eu. No casamento cristão não é assim. Os dois serão uma só carne. Para Deus, Deus olha assim, é uma só carne. É uma união, por isso que o homem tem que orar muito pela sua esposa e a esposa tem que orar muito pelo marido. Os dois são participantes da mesma graça de vida. É muito profundo isso, cara. É muito profundo isso. Não é? Muito profundo isso aqui. Eu nunca tinha percebido nesse nível. Ele é tão influenciado pela sociedade moderna, que a gente fica assim, os direitos, meus direitos, os direitos dos homens, os deveres dos homens, os direitos da mulher. Meu amigo, quando você casa, vocês são participantes da mesma graça de vida. Vocês andam, por isso que Jesus deu, na Bíblia inteira está escrito assim, não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Você vai casar, você vai ter uma mulher adoradora de Baal, você vai ter um inferno na sua vida. Vai ser um conflito, porque em última instância, a quem que você serve? É a sua mulher? Não, é Deus. Certo? Tá bem? E aí a mulher, não, vou servir Astarote, servir as imagens de escultura. Eu falei assim, não, minha filha, não é assim, você vai servir os... Acabou que o homem vai atrás. Salomão foi atrás, né, de um monte de porcaria, de um monte de mulher que ele arrumou. E é o que a gente vê hoje em dia, né? Desobedeceu, grande chance, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Arruma do seu arraial, pessoa que teme a Deus e que é mulher que morreria pelo Senhor Jesus Cristo. Morreria se fosse preciso. É esse tipo de mulher que você tem que arrumar. Se a mulher morreria pelo Senhor Jesus Cristo e ama os mandamentos dele, pronto, é essa mulher que você tem que casar. É essa mulher. Porque no dia que chegar um possível martírio, a mulher vai falar assim, honra o Senhor teu Deus, não recua, que se for preciso eu também não vou recuar. Entendeu? O Senhor Jesus está no posto máximo da vida, ela não vai recuar. Então esses sinais a gente estava vendo aí na leitura da mãe, né? Abraão recebeu esse sinal, sua descendência recebeu esse sinal, e as mulheres tinham participação dentro da família, porque mulher e marido são um só. Êxodo 12 fala da instituição da primeira Páscoa, né? Esse daí é o sinal da circuncisão, que lá no Novo Testamento a gente tem um paralelo com o batismo, a circuncisão, né? Do batismo, como Colossenses fala disso aí. A circuncisão e o batismo são equiparados. E o foco aqui, né, um era o prepúcio do homem, o outro era o batismo, mas ambos simbolizam a circuncisão do coração, o despojar de obras mortas, o despojar das obras da carne. Os dois símbolos é para a mesma coisa. E aqui tem um símbolo em Êxodo 12, que é da Páscoa, né? Que também tem o seu contraponto lá na ceia. Jesus institui a mesa do Senhor. Em que festa que estava acontecendo em Israel? Páscoa. A Páscoa. Ele fez tudo certinho. E lembra esse monte de coisa que a igreja foi ensinada na sua infância lá no Antigo Testamento? Chegou agora o cumprimento perfeito de tudo aquilo lá. Então, aqui no 12 ele institui a Páscoa. Um capítulo grande aqui.
E a Páscoa lá do Antigo Testamento simbolizava o quê? Que a ira, o anjo da destruição, não entraria na sua casa. A ira que era para cair sobre ali o Egito não te atingiria desde que você tivesse o sinal do sangue. Desde que você fosse bonzinho, desde que você fizesse muitas penitências, não, desde que você confiasse no sangue do Cordeiro. A morte não te alcança. O sangue do Cordeiro é suficiente para te proteger da ira. E aí o teu texto aí, 1 Coríntios 11, 23, vai falar do quê? Vai falar de como o apóstolo Paulo recebeu, né, do Senhor. O que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem. Paulo fala assim, em memória, né? Em memória. Aí tem toda uma discussão na história da Reforma. Lutero, Zwinglio e depois Calvino entra no bolo. Lutero tem uma visão um pouco próxima da transubstanciação romana. Zwinglio é totalmente memória. Você estudou com catecúmeno. E aí vem o Calvino e fala assim, não, é em memória, mas por causa da ação do Espírito Santo nós realmente recebemos Cristo em nossa alma. Então é algo ainda mais sublime do que simplesmente ter um pedaço de carne ali transformado magicamente, né, por um alquimista, né, que transforma pão em carne. Bom, do nada. Mas vamos fazer justiça a Zwinglio, né? O pessoal fala assim, não, eu fico com o Zwinglio porque era só em memória mesmo e é só isso que é. Mas Zwinglio também falava mais ou menos nos termos de Calvino. O Espírito Santo comunica a nossa alma, o Cristo. É que Calvino foi mais explícito em dizer a presença real de Cristo, né, por meio do seu Espírito. Isso, às vezes, na época, ele não deu tanta ênfase. Tanta ênfase. Ele só não falou assim, não, Lutero, não é igual o que você está falando, não tem nada ali material transformado ali, não tem nenhuma substância do corpo de Cristo ali naquele pão, não tem, tá bom? Mas Lutero queria que tivesse. Então, é isso. Há católicos romanos que hoje em dia já falam assim, olha, essa percepção não só entre leigos, mas também entre sacerdotes está caindo, né? Já estão não lutando com unhas e dentes, não, é a carne e o sangue que estão aqui, não, é o Espírito Santo que comunica. Porque Paulo falou em memória. Se é em memória, eu não vou passar essa manteiga aqui no meu pão e falar assim, em memória da manteiga. Por que em memória da manteiga? Se é manteiga. Não é? Eu vou botar uma manteiga no pão. Em memória do pão. Em memória da manteiga. Você está comendo manteiga? Mas não é memória, a manteiga está aqui. Por que você vai fazer em memória? Né? Se fosse o corpo e o sangue mesmo, por que Paulo falaria em memória?
Não, Paulo, não precisa ser em memória, está aqui, ó. Você não falou as palavras, né, mágicas aí, transformou? Por que tem que ser em memória? Se já está aqui o corpo e o sangue, não faz sentido? Então, um pouquinho de leitura bíblica, né? E é uma disputa, assim, os apologistas, alguns apologistas católicos, vêm e falam assim, não, mas é a única passagem que ele falou, isto é o meu, e este é, né? Ele falou, eu sou o caminho. Então Cristo é um caminho? Não, é óbvio que é uma metáfora. Né? Eu sou a porta das ovelhas. Só porque ele não falou isto é a porta das ovelhas, é diferente do que ele falou lá na ceia, né? Só porque ele não falou assim, isto é a porta das ovelhas, não é diferente do que ele falou na ceia. Só porque ele falou assim, isto é o meu corpo. É óbvio que é uma metáfora. Até porque ele ceou com os seus discípulos. E ele falou assim, eu não beberei desta vinha e não comerei desse pão, até que eu o coma novo no reino de meu Pai. Então, era uma comunicação ali com o cear com os discípulos, né? Nós comemos com o Senhor. Por isso que é chamado, na nossa tradição, de mesa do Senhor. É um sentar-se à mesa com Cristo para comer com Ele. Quando a gente ceia, a gente está ali, ó, cada irmão está no seu banquinho, né? Nas igrejas antigas presbiterianas lá da Escócia, ainda tem a mesa. Os irmãos saem dos seus bancos, vão até a mesa, partem o pão e vão passando o pão um para o outro, e fazem isso na presença de Cristo, como se, e é verdade que o Senhor está no meio deles, comendo com eles, desfrutando dessa comunhão íntima com o seu povo, como se ele sentasse aqui conosco para comer conosco, a pessoa mais ilustre da mesa. Então a gente deve participar desses símbolos como se Cristo estivesse ali conosco num banquete comendo junto. Por isso que de vez em quando eu pego lá o copinho da ceia e falo vida longa ao rei, né? Que era o que os cavaleiros falavam para o rei, né? Vida longa ao rei, na mesa, quando comiam juntos. Isso é uma coisa particular, a Bíblia não manda fazer isso, não. Mas você pode ter esse coração. Você fala assim, o Cristo é o meu rei, eu sei que ele vai viver para sempre, e por causa disso eu vou viver para sempre. Então, vida longa ao rei seria um desfrute da vitória dele. Certo? Então, finalizamos a pergunta 92. O que é um sacramento? É uma santa ordenança instituída por Cristo. Por que está instituída por Cristo aqui? Porque ninguém pode instituir outros sacramentos. Na Bíblia tem 2. Batismo e a mesa do Senhor. Outros sacramentos foram inventados a posteriori na igreja. Foram inventados, não têm autoridade nem de Cristo nem dos apóstolos. Então nós rejeitamos estes novos sacramentos como invenções, né, espúrias, para não dizer outra coisa. Espúrias é sem valor, para não dizer outra coisa. Invenções espúrias. Na Igreja de Cristo nós não queremos nada inventado pelo homem. Só queremos aquilo que foi instituído por Cristo. Ele tem autoridade e soberania para nos dar as suas ordens, suas determinações. O que Cristo falar, nós obedecemos. Ponto.
Ele fez tudo o que fez durante a história da igreja inteira, usando diversos meios. Glória a Deus pelas Escrituras. Tem gente que fala assim, não, mas isso foi a igreja. Claro que foi alguém que fez, mas pela obra da providência divina. Não foi por acaso, não foi por obra de homem algum, não foi por ideia de homem algum, foi pela providência divina. Deus vela pela sua palavra, não é homem algum que vela pela palavra. Nossa, imagina, né? Foi os homens que salvaram a Bíblia, que copiaram e salvaram a Bíblia. Puxa, que sorte que Deus tem, né? Que fizeram isso, que sorte, né? Senão ia dar tudo errado. Imagina, se eles não fazem isso, o que ia ser da igreja de Deus hoje? Mas no fim das contas é o contrário, né? Deus vela pela sua palavra e pela sua providência, Ele preservou a sua palavra. Usando por diversos meios. Né? Sejam monges, seja diversas tradições de cristãos, porque não foi só uma tradição que preservou a Bíblia, foram várias tradições, né? Seja pela invenção lá de qual é o nome dele? Inventou a prensa? Gutenberg. Seja pela invenção de Gutenberg. Foi Gutenberg, foi Deus. Vai agradecer a Gutenberg? Ok. Mas foi Deus por meio de Gutenberg. Então, um sermão do Chung que ele fala isso aí. Quando você voa e toma um remédio, você louva os Santos Dumont, você louva o médico ou você louva a Deus? Deus. A gente louva a Deus. Quando eu entro no avião e vou voar, Senhor, obrigado. Deu genialidade pro Santos Dumont. Pela invenção do avião. Obrigado pelo desenvolvimento da tecnologia. Obrigado por comprimidos que aliviam a nossa dor. É graça divina, é providência de Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Nós só somos meros instrumentos em suas mãos. Depois de vocês terem feito tudo, como disse Jesus para os apóstolos, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi ordenado. Então, todas as bênçãos que nós temos vêm das mãos de Deus. O pão, quem que inventou o pão francês? Foi alguém que inventou o pão francês, mas pão francês, eu acho. Foi bênção de Deus. Nem sei se foi francês, né? Foi brasileiro, eu acho. Foi um brasileiro? Ou português, não sei. Verdade. Deus deu sabedoria para o homem. E o homem que inventa alguma coisa deve falar o seguinte: Senhor, obrigado pela sabedoria e inteligência que o Senhor me deu para construir isso aqui. Tem dois jeitos de viver: dando glória a Deus ou batendo a mão no peito. Não? Dando glória a Deus, cultuando a Deus ou cultuando o homem. Por isso que nós discordamos de que se cultue o homem, principalmente no que tange ao culto solene determinado pelo Senhor. No dia que nós separamos para cultuar a Deus, nada pode disputar com Deus o seu culto. Nada que Ele não ordenou para o seu culto deve ser feito. E a gente fica em paz, obedecendo seus mandamentos. Que Deus nos dê graça, não só para zelarmos
por alguns mandamentos, mas por todos os mandamentos. Por todos. Amar o nosso próximo, falar a verdade, nos afastar do mal, da injustiça, do pecado, da impureza. Zelar pelo culto a Deus envolve zelar por tudo que Deus ordenou, por toda a santidade de Deus na nossa vida, em todo o tempo. Amém? Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino para finalizar. Está marcadinho esse aqui? Provável que sim. Hã? Provável que sim. Eu acho que esse não está marcado. Um salmo. Vamos cantar aquele hino que a gente gosta bastante. Hino 16. Você pediu o 16 sempre também? É filho do pai dele, né? Toda vez Foi que só eu... uma vez só. Toda vez que eu reunia lá com o pastor Edson, eu falava 16. Quero cantar 2 hinos. Ou 3. Tem um hino que é o... Qual é aquele lá, Vivifica? Não. O primeiro hino que a gente cantou na ITB. Esqueci. Não, esse aqui não. Que missionário cantou lá? Qual que é? Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Início dos primeiros estribilhos. Sabe o que é estribilhos? É coro. Renovação. Não. Eu esqueci. Mas vamos lá. 16. Puxa aí, Davi. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia.
Impressionante, né? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? De Deus ser aquele que, louvai a Deus, soberano Senhor, do que é feito. Tudo que é feito, Ele que recebe a glória. Tudo que é feito de bênção, de bom, de justo, de amável, procede do Senhor. E a Ele seja a glória. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela meditação que tivemos, obrigado pela luz que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, que o Senhor é um Deus misericordioso, que estende sobre nós a Sua graça, Teu perdão, a Tua benignidade, a Tua bondade todos os dias sobre nós, pobres pecadores. Obrigado por Seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que clama mais alto do que o sangue de Abel. Obrigado, Senhor, por tê-lo colocado à sua destra, para viver sempre a interceder pelo seu povo. É por isso que não desfalecemos. É por isso, Senhor, que somos mais do que vitoriosos, porque sabemos que as orações do seu Filho à tua destra não ficarão sem resposta. Sabemos, Senhor, que por meio dele temos acesso livre à sua presença. Sabemos, Senhor, que por meio dele podemos nos achegar a ti, sem temermos, Senhor, ser fulminados, porque nos escondemos nele, e o Senhor mesmo declarou que sua alma se compraz no seu Filho. Nós, Senhor, vestidos do seu Filho, vestido com as vestes de salvação do seu Filho, vestido com o manto de justiça, podemos estar de pé diante de ti, e não mais, Senhor, temos aquele medo pecaminoso, aquele medo do pecador impenitente, Senhor, na presença de um Deus tão santo, mas nós podemos, Senhor, prestar a ti um culto de um temor, de um tremor reverente e amoroso, de filhos amados e adotados por meio do seu Filho Jesus Cristo. A ti, Senhor, seja a honra e a glória e a majestade. Que nós possamos trilhar, Senhor, caminhos que sejam agradáveis a ti. Que a meditação do nosso coração seja agradável a ti. Fortalece, Senhor, o seu pequenino rebanho. Fortalece, Senhor, os teus profetas nessa geração. Que eles abram, Senhor, suas bocas para trazer, Senhor, o seu povo à obediência à tua santa lei, tua palavra. Livra-nos, Senhor, da soberba, e estaremos livres de uma grande transgressão. Guia-nos, Senhor, por teu Espírito, para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de maneira sábia, de maneira graciosa, de maneira zelosa e firme, mas com a sabedoria de Cristo, com a mente de Cristo, com o coração de Cristo, que possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, que possamos, por meio disso, encontrar descanso para nossas almas. Sim, o Senhor tem nos conduzido, Senhor, a ribeiros de águas, a pastos verdejantes. O Senhor tem apacentado o seu povo. Ó Senhor, nós sabemos que nem a espada, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem os anjos, nem principados poderão nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Senhor, seja na bonança, seja, Senhor, na pobreza, seja na fome, na fartura, seja na vida ou na morte, mesmo em perigos, mesmo diante dos desafios da espada do inimigo, nós podemos
nos sentir sempre assentados em passos verdejantes e à beira, Senhor, de águas tranquilas, porque o Senhor está conosco. A vara do Senhor e o seu cajado nos consolam. A Ti seja a honra, a glória e a majestade, Senhor. Dá-nos a Tua paz. Dá-nos a Sua presença. Derrama, Senhor, em nossos corações, por meio do Seu Espírito Santo, a alegria celestial. Pois o Teu reino não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz. Justiça, paz e alegria no Espírito. Que Teu Espírito Santo nos guie. Que Teu Espírito Santo nos faça cada vez mais parecidos com o Senhor. E que Teu sangue nos cubra, nos purifique de todo pecado. A Ti seja a honra, a glória e a majestade para sempre. Nós oramos, Pai, no nome do Santo nome santo do Seu Filho Jesus. Amém.